4. Assim diz a palavra em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Não há verdade Nele. Continua. Quando mente, mente. fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Porque ele é mentiroso. E não é só mentiroso, é pai da mentira. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia está falando do diabo, Satanás. Aleluia. Então hoje o nosso tema é comportamento e atitude de Satanás. Aleluia. Amém. Alguém diga o comportamento e a atitude de Satanás. Aleluia. Amém. Você hoje vai aprender um pouco sobre o comportamento e atitude de Satanás. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Listen to me. A palavra Satanás, o nome Satanás vem de Satã. Aleluia. Satanás vem de Satã. Alguém abra comigo Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7 até 9. Vamos. Apocalipse 12, 7 até 9. 12, 7 diz assim a palavra de Deus. E houve batalha no céu. E ele e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão os seus anjos. 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar, e se achou nos seus. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Aleluia. A Bíblia diz que há muito tempo atrás, muito tempo atrás, houve uma batalha nos céus. Aleluia. Miguel e seus arcanjos e seus anjos lutavam contra a antiga serpente, o dragão. Aleluia. E o dragão e os seus anjos lutaram no céu, porque no céu houve uma batalha. Aleluia. Então, a serpente, ou esse dragão, lutou contra Miguel e não prevaleceu. Versículo número 8. E diz no versículo número 9, e não se achou mais o seu lugar no céu, e foi precipitado. Precipitar, que significa lançar. Foi lançado na terra. Diga glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala do dragão, está a falar de Satanás aqui. Aleluia. Então, quem era Satanás? Ele era um dos anjos formosos de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías: oh, quão grandioso eras tu, ó estrela da manhã. Satanás era um anjo de Deus, um anjo da luz, cujo nome era Lúcifer. E Lúcifer significa portador da luz. Aleluia. Satanás, o nome dele é Lúcifer, que é portador da luz. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, Satanás foi lançado na terra. Então, é aí onde o nome dele se tornou Satanás, porque o nome dele era Lúcifer. Ele se tornou Satanás na medida que ele intentou tomar o lugar de Deus, tomar a posição de Deus. Aleluia. Até porque quando o arcanjo estava a mandar ele para o chão, ele gritou, o arcanjo disse: quem será como o Senhor? Porque o Satanás queria ser como Deus, queria reinar como Deus. Aleluia. Então, o nome Satanás significa acusador. Satanás significa acusador. Aleluia. Satanás significa adversário. Aleluia. Então, o nome Satanás significa aquele que é inimigo da retidão e daqueles que buscam a Deus. Então, Satanás é o inimigo daqueles que buscam retidão, daqueles que buscam a Deus. Aleluia. Satanás é o inimigo de todas as coisas de Deus. Não é inimigo a Deus porque está no mesmo nível. É inimigo porque ele é contrário a Deus. Onde Deus diz sim, ele diz não. Deus vem para dar vida e vida e abundância. E Satanás não vem senão para roubar, matar e destruir. Pastor, está a pregar sobre Satanás? Por que não prega Jesus? Por que não prega a cruz? Mas todos os dias eu estou a pregar Jesus.
Hoje estou a pregar Satanás também para você conhecer o comportamento dele. Por isso que meu tema é o comportamento e atitude de Satanás. Existe um grande estrategista chinês que o nome dele é Sun Tzu. Alguém diga Sun Tzu. Sun Tzu elaborou um livro, um tratado, assim podemos dizer, que se chama A Arte da Guerra. Sun Tzu, ele é um especialista que trabalhava a estabelecer estratégia para vencer os inimigos. Sun Tzu era um chinês que tinha muita sabedoria. Quando ia para a batalha, chamavam Sun Tzu para fazer análise da batalha, para determinar a estratégia que tem que se usar. Aleluia. E esse Sun Tzu criou um livro, entre aspas, chamado Artes da Guerra. Aleluia. E nesse livro, o Sun Tzu fala duas frases que eu trouxe aqui para citar. A primeira é o seguinte: conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo, e sempre serás vitorioso. Aleluia. Sun Tzu diz: você conheça o teu inimigo e conheça a si mesmo, e você sempre vai ser vitorioso. Significa, se você conhecer teu inimigo e conhecer quem você é, as tuas forças, as tuas fraquezas, as tuas potencialidades e as áreas em que você não é bom, facilmente você vai vencer. Aleluia. Então hoje estou vindo te ensinar o segredo do teu inimigo para você conhecer bem o caso. Aleluia. Uma das grandes estratégias que Chiquinho Conde, nosso selecionador nacional, usa para conseguir ganhar alguns jogos com a seleção de Moçambique, sabe qual? Ele estuda a time dele adversário. Se você quer ter sucesso, tem que conhecer o comportamento do teu adversário também. Aleluia. Então hoje eu vim te ensinar o comportamento e atitude de Satanás. Diga glória a Deus. Então esse Sun Tzu aqui disse: uma das formas de você conhecer teu inimigo é você próprio se colocar na posição do teu inimigo. Aleluia. Há certas coisas, meu irmão, que você não precisa de revelação para saber que é Satanás. É só você pensar: se eu próprio fosse Satanás, como é que eu ia me desviar? Aleluia. Você parar a pensar assim: eu estou indo na igreja. Agora, se eu próprio fosse Satanás, o que eu ia fazer para me desviar e eu sozinho? Porque você se conhece. E você ia descobrir que tudo que está acontecendo na tua vida é Satanás a fazer isso. Outras coisas não precisam de revelação. Aleluia. É só você pensar: nada. Se eu fosse Satanás, ia fazer o quê? Para te destruir. E é exatamente isso que está acontecendo na tua vida. Aleluia. Cleide, por exemplo, se você fosse Satanás, levanta, minha filha. Se você fosse Satanás, o que você ia fazer para te destruir? Ia fazer o contrário da vontade de Deus. É o que, por exemplo? Dá um exemplo concreto. Queremos um exemplo concreto. Ia atacar que área primeiro? Que área? Que área da tua vida ia atacar primeiro? Nem a área da vida não sabe. Senta bem com minha bebê. Então, Satanás, ele é um grande estrategista. Aleluia. Ele primeiro começa a te fazer leitura, estuda. Você sabia que Satanás, ele estuda o comportamento humano? Ele estuda qual é o teu comportamento. Ele analisa, vê, esse aqui é mais fraco nessa área. Sabe, ele vai te atacar de área. Aquela área mesmo que você é mais fraco. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que você vê, há pessoas que sempre caem com o mesmo pecado. É porque Satanás já viu que esse gajo aqui é TMT. E não, para eu lhe mexer, é só eu ter remoto de TMT. Vocês, tem uma coisa que eu percebi. Decoda não tem estabilidade. Qualquer pessoa que tiver remoto do teu decoda pode mexer no teu decoda. Se alguém perceber, se você é decoder de GoTV, ele pegar um remoto de GoTV, mesmo escondido, mexer assim, vai mexer teu decoder. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém. Você tem que reparar qual é o comportamento da tua vida sentimental. Será que não é um decoder de GoTV? Você já sabe, essa aqui gosta de pessoas altas. De repente são pessoas altas que você está a ver, só tchui, para fazer o quê? Te destruir. Aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Então, quem é Satanás? Vamos abrir. Segundo livro de Coríntios 4:4. Outra pessoa abre João 10:34.
Segundo. Porque em nada me sinto culpado. Este? Não. Segundo Coríntios, no Novo Testamento. Os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Aleluia. A Bíblia está a dizer o qual? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Outra pessoa abre outro versículo. Fica aí, espera um pouco. A Bíblia está a dizer que Satanás é Deus deste. Então Satanás é um Deus. Satanás é um Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então é perigoso. Satanás é um Deus. Satanás é uma divindade. Satanás é um ser espiritual poderoso. A Bíblia está chamando Satanás de Deus. Aleluia. Vamos abrir então o livro de João 10, versículo de número 34. Assim diz a palavra em João 10:34. Jesus lhes respondeu. Jesus lhes respondeu. Não está escrito na lei de vocês? Não está escrito na vossa lei? Eu disse. Vocês são deuses. Para aí. Está vendo? Na Bíblia diz que Satanás é Deus, não é isso? Só que você não pode ficar com medo, porque as pessoas podem dizer assim, eu ando a falar, sai Satanás, vai-te embora Satanás, afinal Satanás é Deus, deixa eu lhe respeitar um pouco. Não precisa, porque na Bíblia está dizendo que você também é um Deus. Aleluia. Está escrito aí, Jesus está dizendo, não está escrito na vossa lei que Deus disse, vós sois deuses? Nós somos deuses, porque carregamos um Deus dentro de nós. Aleluia. Amém. Quando uma garrafa carrega vinho, a garrafa já não é chamada de garrafa, é chamada de garrafa de vinho. Quando a mesma garrafa carrega sumo, a mesma garrafa já é chamada de garrafa de sumo. Então você carrega Deus, você se torna um Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Versículo seguinte, por favor. 1 Coríntios 8, 5. Outra pessoa abre 1 João 5, 21. 1 Coríntios 8, 5. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Está entendendo? Para aí. Está entendendo o que a pastora leu? É por isso que é muito importante você trazer caderno. Sabe por quê? Eu vou pregar, agora você vai entender, mas daqui a pouco você vai esquecer. Estou pedindo no próximo culto da terça-feira, tragam todos os cadernos. Em deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Está vendo? Existem muitos deuses. Satanás não é o único, há vários outros. E na terra há pessoas que também se chamam de deuses. Aleluia. Agora abre aquele outro versículo que eu dei. Vamos. 1 João 5, versículo 21. Há muitos deuses aqui na terra. É por isso que você tem que tomar cuidado. Tudo que você adora se torna um Deus para você. A pessoa diz, eu te adoro. Você está a adorar, essa pessoa está se tornando um Deus para você. 1 João 5, versículo de número 21. Não, você não adora ninguém. Nem eu, minha esposa, não lhe adoro. É verdade, não lhe adoro. Nunca vou lhe adorar. Me ama. Não adora nada. Tudo que você adora se torna um Deus para você. Vamos, mãe. 21, né? Sim. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mãe, lê a tua versão, por favor. Eu tinha apanhado João, só não primeiro. Em outro versículo diz assim, filhinhos, guardai-vos dos falsos deuses. Significa que existem deuses que são falsos. E Satanás é um desses deuses que é falso. Dinheiro é um desses deuses que é falso. Amém. Aleluia. O único e verdadeiro Deus é o Senhor Criador do céu e da terra.
Satanás, além de ser um Deus, que você não precisa ter medo, porque você também é um Deus, e ele é um Deus falso, Satanás também é pai da mentira. Aleluia. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, que nós lemos aqui, diz assim: quando Satanás mente, ele fala o que é próprio dele, porque ele é pai da mentira. Aleluia. Amém. Certa vez, eu tinha meu colega, um gordinho foficho, nós chamávamos ele de fofucho. Nós chamávamos ele de pai da golosice. Sabe por que é? Porque assunto de golosice, aquele era mau. Grande goloso. Então nós lhe chamamos de quê? Pai da golosice. Aleluia. Há pessoas que vão ser cacato, é chamado de pai da cacatice. Aleluia. Pessoa que não toma banho é chamado de pai da porquice. Aleluia. Quando nós falamos pai, estamos a querer dizer o quê? Quando você diz pai da golosice, está a querer dizer o quê? Que a pessoa é muito golosa, é mestre no assunto de golosice. Então, quando a Bíblia está dizendo que Satanás é pai da mentira, está dizendo que no assunto de mentira não existe ninguém melhor do que Satanás. É por isso que faz tanto sentido as mentiras que ele te dá. Chegou para Eva com Adão e vocês. Quem disse que quando vocês comerem isso vão morrer? Não vão morrer. Vossos olhos vão se abrir. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E comem lá, pá. Deus não está querendo para vocês ser como ele. Ele está vendo essa mentira como é forte. Uma mentira bem elaborada. É por isso que está aparecendo uma mentira na tua cabeça. Vai pouco no curandeiro. Uma mentira bem elaborada. Satanás, vou te falar. Mentira de Satanás não é mentira normal. É uma mentira bem feita. Uma mentira bem organizada para você cair nessa mentira. Irmãos, quero falar uma coisa. Na Bíblia está dizendo que Satanás é pai da mentira. A Bíblia diz que não se achou nele a verdade. Satanás nunca fala a verdade. Se Satanás chegar aqui e dizer: você, pastor, está querendo me tirar, enquanto você também é grande burlador, burlou aquela menina 50 meticais. Está a mentir. Satanás chegar aqui: você não tomou banho. Está a mentir. Eu não vou sair daqui. Está a mentir. Quem está te fixando é tua avó. Está a mentir. Quem não sei o que está a mentir. Só que ele mente tão bem que você pensa que é. Certa vez, uma senhora foi no curandeiro, morreu, não deixou pine do banco. Então os filhos foram no curandeiro para pedir pine. Chegaram lá: sou eu tua mãe. Pine do banco é qual, mamãe? 76, não sei o que escreveram. Foram lá no banco, deu certo. Abriram o banco. O banco abriu, levantaram o dinheiro. Disse: pastor, mas é verdade. Quem te disse que verdade é o que parece que é verdade? Sabe o que é verdade, você? Sabe o que é verdade? Na Bíblia, você, verdade não é aquilo que é só aqui no mundo. Porque há um poder grande na verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás te diz uma verdade que vai te aprisionar. É verdade, mas não é a verdade que liberta. Satanás te diz: você quando pegar, pôr essa pomada, quando esfregar nas tuas bundas vai crescer. Tuas bundas vai crescer bem mesmo. Mas depois de crescer tuas bundas, fica sabendo, vai ter grande problema de peito. É uma verdade que te aprisiona. Está entendendo o que eu estou falando? A partir de hoje, sempre que você ver um espírito maligno a manifestar, a falar coisas que parecem ser verdade, fica sabendo que até essa verdade dele tem uma mentira aí dentro. Pode até ser verdade, mas há uma mentira. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Se Satanás dizer para você: você não é digna, você não pode ser de Deus, fica sabendo, é uma mentira. Aleluia. O erro é o que? Quando você começa a acreditar nas mentiras que ele traz. Satanás nunca vai falar a verdade para você. Está escrito na Bíblia que nele não se achou verdade. Alguém diga glória a Deus? Glória a Deus. Além de pai da mentira, Satanás é um acusador. Ele acusa as pessoas. Aleluia. Certa vez Jó estava parado na sua casa. Ele chegou e disse: Deus, Jó está te adorar porque ele isso. Começou a acusar a Jó. No livro de Zacarias, capítulo de número 3, versículo 11, diz que parou Josué à direita do trono de Deus e parou Satanás daquele lado.
começou a acusar ao sacerdote Josué. Satanás, o trabalho dele é fazer o quê? Acusar. Aleluia. Então, Satanás trabalha muito com nossa mente para nos acusar. Porque ele sabe, se você ter uma mente acusada, você não vai conseguir tomar posse das bênçãos de Deus. Por isso, cuidado com ressentimento, cuidado com mágoa, cuidado com coisas da mente, cuidado com consciência de culpa. Porque Satanás é um grande acusador. E quando ele acusa, ele tem um objetivo que ele quer alcançar. E eu, vosso pastor, sabe quando eu pego, sabe o que eu faço? Pequei, corro logo na hora, dobro meu joelho, peço perdão. Deus me perdoa, eu pequei, errei. Depois de pedir perdão, eu recebo o meu perdão pela fé. Pai, eu recebo o teu perdão pela fé. Aleluia. E eu ando naquele perdão. Quando tenta vir consciência de culpa, eu falo, minha esposa, um certo dia, me perguntou, pai, por que às vezes você está normal, depois você fala, sai Satanás, por quê? É normal, eu estou assim, de repente, quando Satanás traz uma mentira em mim, fala que talvez fala alguma coisa que eu estou doente. Por exemplo, alguns dias eu estava sentindo sintoma de amigdalite, só que eu estava dizendo, não, eu não sou doente em nome de Jesus, eu estou curado em nome de Jesus. Satanás estava me trazer aquele sintoma que era uma mentira que ele estava colocando em mim, para eu acreditar que eu estava doente. Tá entendendo? Mas eu estava dizendo, não, eu não estou. Cada vez que aquilo estava a ficar forte, eu estava dizendo, sai Satanás. Quando Satanás ministra na minha cabeça, fala agora que não tem interesse, eu não concordo com ele, nem penso, é verdade, eu não dá para ser pastor. Ele está trazendo essa ideia, na hora que ele está trazendo, sai Satanás. É assim que se vence a batalha espiritual. Porque se você vai estar trazendo ideia, está trazendo estresse. Por exemplo, há dias atrás, eu estava com o Sene, estávamos na loja, estragou-se uma máquina lá. Aleluia. Sene estava bem chateado. Sene estava chateado. Chateado. Aleluia. Eu disse, Sene, abre o versículo. Aquele versículo que diz sobre irritação no livro de Gênesis. Lembram? Gênesis, abre. Eu disse, Sene, abre. Sene está chateado. Tá bom, bro. Até me falou, bro. Aleluia. Estava chateado. Não, ele não é culpado. Estava chateado. Lhe pergunta o que eu estava a fazer quando eu estava chateado. Estava a fazer o que, você? Eu estava a fazer o que quando nós estávamos chateados? Você estava chateado? Arranjar máquina. Arranjar aquela máquina. Arranjar máquina. Enquanto eu estava arranjando, o que eu estava a fazer? Eu estava a fazer o quê? Estava a adorar. Estava a fazer o quê? Adorar. Estava a adorar. Ele não sabia, mas eu estava mais chateado do que ele. Ele não sabia, mas eu estava mais chateado do que ele. Mas enquanto eu estava chateado, sabe o que eu estava a fazer? Estava a adorar a Deus. Bem chateado, mas adorar a Deus. Por quê? Porque eu sei que quando eu ficar chateado, tu abrir espaço, uma porta para Satanás vir, que é pai da mentira. Aleluia. Pessoas casadas, cuidado, vocês que ficam chateados. Vamos falar para vosso marido que vocês não lhe amam enquanto lhe amam. Às vezes eu estou chateado, minha esposa testemunhas. Estou chateado. Começo a cantar louvor, começo a orar em línguas. Há muito tempo ela zangava, agora já nem zanga. Está me falando algo que não tem interesse, eu estou, oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agora ela já sabe, quando eu começo, oh, glória a Deus, aleluia. Até às vezes ela também entra no aleluia, aleluia, aleluia. Terminamos de louvar, o coração já está calmo. Sentamos e resolvemos o problema numa boa. Às vezes nem resolvemos mais, porque o problema já foi embora com a adoração. Aleluia. Satanás é inimigo. É nosso inimigo. Primeiro livro de Pedro 5, versículo 8. Deixa eu te dizer, você não pensa que você está a viver só. Você tem um inimigo. Além dos feiticeiros que não te gostam, além dos macumbeiros que não te gostam, tem alguém chamado Satanás, que é teu inimigo. Inimigo sabe o que significa o quê? Quem tem inimigo aqui? Inimigo é uma pessoa que não te gosta, que quer tudo mal para você. E Satanás é o nosso inimigo. Aleluia. 1 Pedro 5:8 fala isso. Alguém encontrou? Vamos saltar se não encontrou, pode deixar. Como Satanás age? O que Satanás faz? Primeiro, abre o livro de Mateus 6, versículo 23. Ok, eu vou ler. Esse versículo diz assim. Pedro, quando Jesus estava a dizer que Jesus tinha que morrer na cruz, Pedro chegou e disse, Senhor, não fala isso, você não vai morrer.
Logo Jesus virou, reparou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas da forma de Deus, pensa segundo a mente satânica. Jesus está... É a mesma coisa. Cleide começar a fazer coisa que não tem interesse, ele reparar e dizer: sai daqui, você, Satanás. E eu, se fazer isso, esse pastor é falso, me chamou de Satanás. Enquanto o próprio Jesus fez isso. Pedro é grande apóstolo, mas Jesus reparou e disse: você, sai daqui, Satanás. Sabe o que significa o que é isso? Satanás, ele se manifesta através das pessoas. Aleluia. Há certo dia que teu marido fica Satanás. Está entendendo? Há certo dia que teu pai fica Satanás. Que tua mãe fica Satanás. Há certo dia que tua própria amiga, teu próprio amigo fica o quê? Satanás. Não é que essa pessoa é má, porque depois vocês viram o que Jesus fez? A mesma pessoa que ele disse: você é Satanás, disse: eu estou te confiando a minha igreja. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edifico a minha igreja, leva a chave. Depois Pedro não se tornou um grande homem de Deus? Às vezes eu próprio posso ser usado por Satanás. Quando ou como acontece para Satanás se apoderar de pessoas? Deixa eu explicar. Satanás possui e se manifesta através de pessoas. Há pessoas que são boas pessoas, mas Satanás, quando tem acesso na vida deles, pode usar essas pessoas para falar o que ele quer falar, porque Satanás é espírito. E para ele manifestar aqui na terra, ele precisa de uma carne, de uma pessoa. Então o que acontece? Satanás tira o desejo dele e coloca o desejo dele nas pessoas, para as pessoas realizarem o desejo dele de Satanás. Quando a pessoa faz aquele desejo que é de Satanás, ele pensa que está fazendo desejo dele, mas na verdade está fazendo desejo de quem? Você acha que uma pessoa normalmente ia gostar de matar filho de dono? Uma menininha está aí de barriga, nasceu sua criança por aí. Uma pessoa normal vai querer mesmo dizer: deixa eu matar essa criança. Acha que é normal isso? Não, é uma vontade que a pessoa tem, que foi dado com Satanás. Como é que Satanás faz a vontade dele? Ele coloca a vontade dele, coisa que ele quer, desejo dele, intenção dele, dentro das pessoas. E as pessoas fazem esses desígnios. Aleluia. Certa vez eu estava a conduzir moto. Eu tinha prioridade numa faixa. E apareceu um Satanás. Queria me cortar a prioridade. A intenção era o que? Talvez, se Deus não estivesse comigo, me arrebentar, eu bazar no céu, descansar dessa vida. Aleluia. Então, tira isso da tua cabeça, que Satanás vai vir. Oh, sou eu, Satanás. Satanás vem através das pessoas. Aí vem você quer jejuar, aparece alguém e não jejua. É Satanás. Às vezes você decidiu que quer orar, chega a tua mãe, andar aí. É Satanás. Mas você também não vai dizer: mamãe, você é Satanás, sai. Ih, monaco te pula e você dá um rip forte. Pior se é papá. Sai, papá, Satanás. O quê? Eu que te nasci sou Satanás? Dentro do teu coração você sabe: Satanás. Então você toma posição. Aleluia. Às vezes teu amigo dá te aconselhar, mas começa a falar coisa que já não é ele, é Satanás. Crentes são... Crente, eu não entendo. Às vezes ele para a ouvir Satanás. E boa ideia. Como é boa ideia ser Satanás que está a falar isso? É Satanás, meu irmão. Às vezes na igreja, a pessoa que sentou contigo ao lado é Satanás. Satanás significa adversário. Toda ideia que é adversária, que é contrária à ideia que vem de Deus, é uma ideia inspirada por Satanás. Certas vezes havia um profeta jovem. Foi mandado numa terra, esse profeta. Foi falado: você quando chegar nessa terra não pode comer nada. De repente ele termina de fazer a missão dele a sair. Chega um profeta mais velho. Diz: ei, para aí, profeta, Deus me mandou para você comer. Ele diz: como assim? Deus me disse para eu não comer nada. Ele diz: não, eu também sou profeta, então podes comer. A pessoa comeu. Sabe depois o que aconteceu?
Morreu o profeta. Esse outro profeta, quando estava a falar, era quem? Era Satanás. Mas era profeta ou não era profeta? Há dias que eu posso estar aqui a pregar, mas raramente vai acontecer isso, porque eu não abro muito espaço. Aleluia. Amém. Posso falar uma coisa que Satanás pode usar na tua cabeça para te desviar. Então você tem que saber, entender que a pastora aqui está a falar a paz de Deus. Aqui, acho que extrapolou. Aleluia. Há certas coisas que eu vejo vocês a fazer e eu digo, mano, isso aqui é Satanás. Satana. Aleluia. Outra coisa, como é que Satanás possui as pessoas? Duas coisas, e possessão. Alguém diga possessão. Possessão. Existe influência. Possessão, sabe o que significa o quê? Quando possui a pessoa. Possui a pessoa. Como isso acontece? Vocês já viram a pessoa já manifestar? A pessoa está possuída. Possuir significa... Quando é que se diz que eu possuo esse telefone? Marlene, quando é que se diz? Eu possuo algo. E quando o quê? Quando você tem controle daquilo, não é isso? Possessão é quando Satanás toma controle das tuas faculdades mentais, toma controle dos teus sentidos, toma controle da tua fala, toma controle da expressão corporal. É por isso que quando você vê a pessoa está a manifestar, faz outras coisas, outros gestos, toma controle da tua consciência. Isso é possessão. Como isso acontece? Muitas das vezes acontece quando há choque de poder. Aleluia. Ou quando a pessoa cria uma atmosfera. É possível você manifestar possessão em casa quando você está irritado. Você fica muito irritado, chega num nível que ativa um ambiente onde Satanás te possui e quer mais teu marido. Quando ele te larga, você, queimei. Você estava possuído. Aí você fica estressada, arrebenta uma tua filha, teu filho, paz! Criança enche aqui. Naquela hora que você está estressado, você, esse mano também tem abuso. Quando sai aquilo, você diz, eu arrebentei uma benda. E era uma benda. E uma benda. Entendeu? A possessão já foi embora. Às vezes teu marido, teu pai está te gritar, você também, você também, vou explodir, vou falar também, tudo que está no meu coração. Você responde. Mas depois, quando sai aquela possessão, você começa a refletir, eu falei o quê? Eu falei o quê? Era uma possessão. Ele te possui. Mas sempre há sinal quando ele está te possuindo. A raiva começa a subir muito forte. E você tem que controlar. Porque quando Deus reparou para Caim, a raiva dele subiu. Disse, ei Caim, a raiva está muito alta, está quase para ser possuído. Para! Aleluia! Então, além de possessão, existe influência. Quem já viu Maria Zasta aqui? Não sei se tinha aqui. Zasta. E como chama aqueles bonecos que... Marionete. Já viram marionete? Aqueles que mandam dançar boneco. Com a mão dele assim, chama marionete. Aquilo é um exemplo claro de influência. Satanás pode não te possuir, mas pode te influenciar. Ele influencia a tua decisão. Toda decisão que você faz, ele tenta te influenciar. Há pessoas que são influenciadas com Satanás para fumar. Há outros que são influenciados com Satanás para começar a beber. Aleluia. Amém. É normal, por exemplo, você gosta muito de tua esposa ou gosta muito do teu marido, mas de repente Satanás começa a te influenciar, você perde aquele carinho, aquele afeto. Acontece. Mas é o que? Uma influência satânica. É normal, de repente, Satanás influencia teu coração e você começa a gostar de uma pessoa de uma forma estranha, até te estragar tua cabeça. É uma influência satânica. Você está bem, está normalmente, de repente, uma influência, alguma coisa estranha começa a querer. É uma influência satânica. Você está no mercado, está comprando coisas. Mas de repente, vocês sabiam que há pessoas que Satanás influencia para ir comprar numa banca específica? Sabiam disso vocês? Pessoas que fazem pacto com Satanás. Para Satanás influenciar pessoas para vir comprar com ele. Você está vendo um bom tomate ali, mas está já deixando esse bom tomate. Está aí comprando no sítio. Há um poder a te influenciar. Diga glória a Deus.
Até isso está a falar glória a Deus. Isso. Vocês não estão a falar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para mim, mais perigoso é influência do que possessão. Porque na possessão você sabe que está possuído. E eu posso te ver, está possuído. Agora na influência você acredita que é você a tomar decisão. Você acredita que é você próprio que está se afastando de Deus. Você acredita, não, sou eu mesmo, é meu ser interior e a vontade. Começa a fazer filosofia da perdição. E a minha vontade interior, acho que eu preciso me encontrar. De repente fica um filósofo. Já está a criar cabelo. Já estudaram os astros, a lógica, Aristóteles. É uma influência satânica. Aleluia. Satanás também, quando ele possui uma pessoa, ou quando ele influencia essa pessoa se torna dele. Aleluia. 1 João 8,3. Abre isso. 1 João 8,3. 1 João 8,3. E o pecado é do diabo. Isso. O diabo peca desde o princípio. Estão a ver aqui vocês? Quem comete o pecado é do diabo. Obrigado, minha filha, pode sentar. Quando você é possuído ou está na influência de Satanás, você se torna do diabo. É por isso que você vai no inferno. Porque o inferno foi feito para o diabo, não foi feito para a pessoa. Só que quando você peca, você se torna um com o quê? Com Satanás, com o diabo. Vocês sabiam que o inferno não foi feito para a pessoa? Deus, quando fez o inferno, não planejou para a pessoa, não. Diz, aí era para entrar Satanás e os seus anjos. Aleluia. Mas a maioria vão para lá. Aleluia. Mesmo aqui na igreja, aqui, a maioria vai para lá. Amém. E quem falou amém? Está a mentir isso, não é isso? Brincadeira, aleluia. Então, quando Satanás te influencia, você se torna parte deles. Por isso que você tem que lutar constantemente. Sabe, irmãos, não é... Você sabia que mesmo eu, pastor, sou atacado com Satanás? Sabia disso? Satanás tem um comportamento. Ele é reguila. Alguém diga reguila. Não estou ouvindo, diga reguila. Satanás é reguila, significa o quê? Ele, mesmo sabendo que você vai lhe vencer, ele vem ainda te atacar. Mesmo sabendo que você tem armas para lhe vencer, ele vem te atacar. Por quê? Porque ele é reguila, ele não tem nada a perder. Diz que se eu ir perder, perdi. Se eu ir ganhar, pelo menos ganhei. É por isso que mesmo você estar cheio do Espírito, qual é a pessoa mais cheia do Espírito que você conhece? Mirza, qual é a pessoa mais cheia do Espírito que você conhece? O nome mais alto que você conhece? Não morto-vivo. Epa, não morto-vivo, não. Não do passado, do presente. Vamos, esses que estão vivos aqui na terra, vamos lá. Outro, não eu. Vamos, não conheço Mata Macandiwa, não conheço nada desse. Eu quero você falar esses nomes extraordinários. Profeta. Ok. Apóstolo Nataniel, então. Ok. Você sabia que mesmo essa pessoa também é tentado? Sabiam que o apóstolo Paulo também era homem tentado? O apóstolo Paulo tem uma parte no verso que diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo. E eu quero fazer bem, mas não consigo. Elias, que mandou parar a chuva, era tentado também. Você não é responsável pelas lutas que vem na tua vida. Luta pode vir como, porque não é tua culpa. Você é responsável pela luta que vem e ficam aí contigo e te ganham. É tua culpa, você que é culpado. Sabe o que eu estou falando? Satanás é grande reguila. Você pode lhe bater como ele há de ficar um tempo, depois já de voltar de novo, porque ele não tem nada a perder. Se ele perder, já perdeu. Se ganhar, pelo menos ganhou. Alguém entende o que eu estou falando? É por isso que você, quando é curado, vai. A sintoma daquela doença ainda vem, mas você tem que declarar que você está o quê? Curado. Quando você é liberto, o sintoma dessa doença ainda vem. Esse demônio ainda vem tentar entrar, mas ele tem que vir e encontrar que você dentro de si tem quem? Tem Jesus Cristo. Diga glória. A Bíblia diz assim: Satanás se disfarça em anjo da luz. Sabiam disso vocês? Amém. Satanás era anjo da luz primeiro. Ele tem capacidade de se disfarçar em anjo da luz. Aparecer para você numa visão como fosse anjo da luz. Sabia disso? Por isso, cuidado com os pregadores, cuidado com os pastores. Porque alguns estão a manifestar
alguma coisa que não vem da luz de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Cuidado com as igrejas. A pessoa que vai visitar a igreja não me informa. Ô mama, vai. Ir lá, procurar teus demônios, vir aqui, você manifestar, vou te deixar assim mesmo. Para você aprender. Tá entendendo o que eu estou falando? Nem vim me dar trabalho aqui. Ir lá, procurar teus macumba, depois vir aqui. Não quero isso. Aleluia. Amém. Vocês sabiam que Satanás influencia situações e condições? Estou quase para terminar a pregação. Certo dia, Jesus, o homem mais cheio do Espírito Santo que já existiu na terra, estava em oração e jejum. Mas Satanás conseguiu lhe conduzir até no monte. Jesus, de oração e jejum, foi conduzido ao monte por Satanás. Está entendendo? Às vezes, Satanás pode conduzir teu casamento à beira do colapso. Pode conduzir tua vida sentimental à beira do colapso. Onde toda a gente entra, sai, vira, tá... Pode conduzir tua intimidade com Deus à beira do colapso. Satanás conduziu Jesus. Estão a ver Jesus? Conhecem Jesus? Jesus estava de oração e jejum. Mesmo assim foi conduzido até a beira do penhasco. Não sei se vocês estão entendendo isso. Por isso que toma cuidado com as direções que você está tomando na tua vida. Aleluia. Toma cuidado. Toma cuidado. Por que, pastor, que Satanás foi quando conseguiu conduzir Jesus? Porque era da vontade de Deus. Deus permitiu. Para mostrar para nós que mesmo Satanás te levar para o mais alto, o lugar mais podre, você ainda pode sair de lá vencedor. Diga glória a Deus. Satanás pode ter conduzido tua saúde para um momento delicado, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai ficar bem. Aleluia. Amém. Então, como você dá lugar a Satanás? Quando você se fica irritado. Quando você pratica o pecado. Quando você peca, você está dando espaço para ele. Vocês lembram do que a oração faz? A oração cria um portal para quem descer. Para Deus descer. O pecado, a irritação, cria um portal. A irritação cria um portal para um tipo de demônio chamado o quê? Catástrofes. Para vir operar. Outros tipos de pecado criam outro portal para outro demônio. Há portal que vem por causa do demônio da preguiça. Para ser preguiçoso, há portal que você está abrindo, porque preguiça é um pecado. Há portal que vem por causa de glutonaria. Glutonaria significa comer muito. Você está pecando, há um demônio que está a vir aí. Aleluia. Então você tem que fugir do pecado, fugir da irritação, fugir das coisas malignas. Aleluia. Amém. Por quê? Porque isso abre uma brecha. Isso abre uma brecha. Abre Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Então, pastor, se Satanás é tão poderoso como o pastor nos ensina, qual é a nossa posição diante de Satanás? Aleluia. Alguém abre 1 João 5. Versículo 18. Alguém abriu Efésios 4? 26, por favor, lê. Quando vocês ficarem irados. Quando vocês ficarem irritados. Outra pessoa abre, por favor, 1 João 5, 8. Pastor abre 2 Tessalonicenses 3, 3. Quando vocês ficarem irritados, não pequem. Todas as mulheres, por favor, prestem atenção aqui. Vocês são mestres de irritação. Prestem atenção. Homens também, vocês ficam manipulados. Repete de novo, irmã. Quando vocês ficarem irados. Quando ficarem irados. Não pequem. Não pequem. Continua. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha para mim agora. Sempre que você está irritado, olha para mim, todo mundo olha para mim. Sempre que você está irritado e você fica com tua ira até o sol se pôr e dormir com aquela tua ira, é um pecado. Está entendendo? Não importa se a pessoa tem razão ou não tinha razão, se te estressou com razão ou não. Dormir irritado é pecado. Por quê? Porque abre um portal para demônios virem agir na tua vida. Sempre que você dorme irritado, você dormiu com
porta da tua casa aberta, qualquer demônio pode entrar e roubar o que quiser. É por isso que a Bíblia está dizendo assim, não se ponha o sol sobre a tua ira. Nessa versão diz que apazigua a tua ira antes do sol se pôr. Meu irmão, não importa que tipo de irritação você está, não aceita. O limite que Deus deu para a tua ira é quando o sol está a se pôr. Você vê o sol, já está a bazar, perdoa. Ah, pastor, mas eu se irritei à noite, não tem sol, vou esperar amanhã. Não durme com isso. Não durme com irritação. Antes de dormir, dobra teu joelho, perdoa tudo, vai fazer bem para teu corpo. Aleluia. Amém. Vamos, leia, pastor, por favor, vamos terminar. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:3. 2 3:3. Fala mais alto, por favor. Diz assim. Mas fiel Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e vos guardará do maligno. A Bíblia está a dizer que eu e você estamos guardados do maligno. Significa que você, Satanás é poderoso, sim. Satanás tem poder dele, sim. Mas você está guardado do maligno. Por que você está guardado? Lucas 10, versículo 19. Eis que eu te dei poder para pisar em serpentes e escorpiões e vencer toda a força do maligno. E nada vos fará dano algum. Significa que Satanás, embora ele seja quem ele seja, embora ele seja o tal do portador da luz, que não importa que feiticeiro é, não importa que macumbeiro é, não importa nada disso, a Bíblia está a dizer que Deus nos guardará do maligno. Eu estou guardado do maligno em nome de Jesus. Quando a doença vem, eu declaro que eu estou guardado do maligno. Quando o problema vem, eu declaro que eu estou guardado do maligno. A Bíblia diz que eu tenho poder contra o maligno, não que o maligno tem poder contra mim. E a Bíblia está dizendo que eu não vou sofrer dano. Irmã Marlene está me revelando assim, então, pastor, por que às vezes eu costumo sofrer dano? Boa pergunta. Sabe por quê? Você pode se perguntar, pastor, na Bíblia está escrito, o pastor leu aqui, que Deus nos guardará do maligno, não é isso? Então, por que às vezes acontece? Por que às vezes acontece? Por exemplo, mãe estava dando testemunho aqui, se aleijou na mão. Por que aconteceu? Se na Bíblia está escrito que guardará do maligno, por quê? Sabe por quê? Porque isso que está escrito na Bíblia ainda é logos para você. Não se tornou rema. Pastora entendeu? Aí entendeu? Há uma dimensão onde a palavra é logos, mas há uma dimensão onde a palavra é rema. Todas as bênçãos que estão escritas na Bíblia são verdadeiras, mas são verdadeiras no nível do rema, na revelação rema, não na revelação logos. Para você tomar posse de uma bênção da Bíblia, você tem que ler aquela bênção, meditar naquela bênção, até que aquilo seja revelado no teu coração. Há pessoas que não, você pode lhe ensinar como ele não acredita que ele tem poder para expulsar demônio. Você pode lhe ensinar como? É que ele tem que ser revelado isso, tem que ficar claro no coração dele. Ele tem que receber uma revelação que vem de Deus. Deus abrir o entendimento dele, para ele entender que ele tem poder. Para não acontecer dano algum, você tem que ter essa revelação dentro de si. E você tem que ter as armaduras do Espírito. Pastor, então como eu faço para vencer Satanás? Primeiro, vence através da oração. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de... Como você vai conseguir ganhar Satanás? Primeiro, oração. Alguém diga oração. Oração. Aleluia. Amém. Segundo, como você pode vencer Satanás? Sabe como? Palavra. Aleluia. Amém. Palavra. Sabe Jesus quando estava sendo tentado com Satanás, como é que ele conseguiu vencer Satanás? Ele disse palavra. Satanás chegou e disse para ele, você se lança lá daqui para lá embaixo, pá. Tu disse, como você se lançar?
Está escrito só ao Senhor teu Deus adorarás. Ele chegou e disse, transforma lá essa pedra em pão nos comer. Ele disse, está escrito na Bíblia, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Quer dizer, Jesus usou palavra para conseguir vencer Satanás. É por isso que minha esposa vai me ver. Quando Satanás vem falar no meu ouvido, eu costumo dizer, ei, sai, vai-te embora. Sai. Sai daqui, Satanás. Estou usando o quê? Palavra. Por quê? Porque eu sei que as minhas palavras não são normais. São espírito e vida. Espírito e vida. Você quer vencer Satanás? Satanás, quando está falando muito na tua cabeça, não vence Satanás com pensamento. E eu vou ficar bem, pensar. Você, pensamento não muda nada. O que muda é palavra. É o quê? Palavra. Está estressado? Usa a palavra para vencer teu estresse. Ferramenta para vencer Satanás. Primeiro, oração. Segundo, palavra. Terceiro, adoração. Há 2 homens foram chamboqueados muito mal. Foram amarrados no pé e na mão. Foram lançados na cadeia que nem tinha lâmpada. Bem estressados os gajos. Vamos fazer o quê? Começaram a adorar. Há pessoas que pensam que quando eles estavam a adorar porque estava animado. Não estava animado. Estava difícil lá. Estava a adorar porque sabiam que a adoração é uma arma para vencer Satanás. Há pessoas aqui que têm que adorar a Deus para vencer Satanás. Adore a Deus. No meio do problema, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Hoje eu fui para negociar um contrato com um dos meus bosses lá. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, sabe o quê? Liguei pregação. Comecei a ouvir pregação. Desliguei pregação. Elohim Adonai, Elohim Adonai. Tu adorar. Por quê? Tu criar uma atmosfera para o Espírito de Deus tomar controle. Aleluia. Há poder na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Igreja, eu já vou terminar, mas antes de terminar eu quero te falar uma coisa. Efésios capítulo 6, versículo 13. Você vai estudar sozinho. Fala das armaduras que você tem que usar para vencer Satanás. Não quero falar sobre isso. Quero falar sobre o que está escrito no livro de Mateus 25, versículo 41. Abra logo nos últimos 2 versículos para nós irmos embora. Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, 10, Mateus 25, 41. Vamos. Diz a palavra em Mateus 25, 40 e 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo. Preparado para quê? O diabo e seus anjos. Deus, quando fez inferno, não fez para pessoas não ir lá. Fez para diabo e seus anjos. Só que o problema é que quando você peca, quando você vive no pecado, você se torna um dos filhos do diabo. Aleluia. O filho do diabo é no inferno. Leia, pastor, esse outro versículo. Lê, irmã. Apocalipse 10, 20. E o diabo que os 22. enganava foi... Continua? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Foi lançado no lago de fogo e enxofre. Muito bem, pode sentar. Pode sentar, irmão. O fim desse diabo que vocês estão vendo. Estão vendo esse diabo que parece tão formoso, tão bonito, que tem tanto dinheiro, que tem tanto domínio sobre o mundo. Sabe o fim dele é o quê? Inferno. Aleluia. Amém. Por isso que ele não pode ganhar muito, porque ele vai no inferno. Aleluia. Ele vai no inferno. Agora o que eu quero fazer? Eu quero orar por si. Aleluia. E a oração que eu vou fazer: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, livra esta pessoa de ataques, de influência, de possessão e do poder da irritação. Aleluia. Essa é a oração que eu vou fazer por